pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis. E o tema do nosso vídeo de hoje é mais uma indicação de um autor cristão que eu particularmente gosto bastante e com certeza você já ouviu falar na grande obra clássica desse autor, que é O Peregrino. Estamos falando de John Bunyan, um escritor puritano batista da Inglaterra do século XVII, que escreveu obras maravilhosas e gloriosas para nós cristãos. E iniciando essas dicas, vou começar aqui com o Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Esse livro aqui, na verdade, é uma autobiografia do John Bunyan e ele vai falar sobre a dramática conversão dele. E o que me chamou muita atenção é que ele era um homem simples. Ele não era um homem da academia, da universidade, das grandes faculdades. Ele era um funileiro, ou seja, ele trabalhava com metalúrgica, ele era um fabricante de panelas, digamos assim, e ele trabalhava com latão, com metalúrgica. E o que eu acho interessante do Bunyan é que ele tem um modo de escrita muito poderoso e muito glorioso, porque em todos os livros dele, ele faz uma menção clara a diversas passagens bíblicas. E o Bunyan, ele era um pregador, um missionário, digamos assim, e acontece que ele foi acusado de violar uma lei, digamos, um convertículo de 1593, que foi assinado pela Rainha Elizabeth I da Inglaterra. E ele vai descrever logo na introdução desse livro sobre o julgamento injusto pelo qual ele passou. E ele fala que os juízes daquele tribunal da Inglaterra queriam que ele se calasse, que ele parasse de pregar e que ele simplesmente deixasse de falar uma palavra de Deus, deixasse de pregar boa teologia. E ele disse assim: não, eu não posso me curvar diante de um tribunal injusto. Eu não posso deixar de pregar sobre Jesus para as pessoas. Então, os juízes daquele tribunal queriam negociar com ele para que ele parasse de pregar e não fosse preso. Mas ele preferiu ser preso a deixar de pregar a palavra de Deus. E algo bem interessante, bem peculiar desse escritor é que a conversão dele é muito dramática. E ele fala que logo no começo ele queria se salvar por meios mais legalistas, né? E ele não consegue se salvar pelos próprios méritos. É a partir disso que a graça de Deus se revela de forma gloriosa para ele. E o Bunyan, ele tem um estilo de escrever que quase sempre nos livros dele, ele fala sobre uma audiência, sobre o tribunal do júri, ele vai falar sobre leis, justiça, e eu particularmente gosto muito disso. Se você for um profissional do direito, um estudante de direito, um advogado, uma advogada, assim como eu, você vai gostar de ler John Bunyan principalmente por essa característica dele de sempre falar de justiça, de direito e de lei. E aí ele foi preso e passou ali cerca de 12 anos preso na Inglaterra. E foi exatamente nessa prisão que ele teve um sonho que se transformou num livro clássico, que se chama O Peregrino. E esse livro aqui me marcou bastante, porque a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 14 anos. Hoje estou com 24, então faz 10 anos que a primeira vez que eu li esse livro me trouxe um grande impacto a respeito da fé e da caminhada cristã. E eu pude perceber a partir do Peregrino que nós cristãos temos que vigiar com a nossa caminhada. É uma alegoria cristã, ele vai falar sobre a viagem do cristão, que é o personagem principal da história, e ele sai da cidade da destruição porque ele recebe uma mensagem de Deus dizendo que na cidade dele viria grande fogo e grande destruição. E ele precisava sair dali como peregrino em direção à cidade celestial. E ele carregava um pesado fardo. E ele precisa carregar esse fardo até a sombra da cruz, que é quando ele se liberta. E durante o seu caminho de peregrinação, ele enfrenta várias dificuldades, vários problemas, várias tentações, provações, mas ele sai vitorioso de todas elas. E os argumentos que mais me chamam a atenção nesse livro são os argumentos de apologética, que são os argumentos de defesa da fé cristã. E nós aprendemos muito bem a lidar com a nossa fé e a crer no Deus a quem nós servimos, que é o Deus vivo. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro, porque é uma verdadeira revelação de Deus para os cristãos. Não é à toa que ele vem resistindo aí através dos séculos, porque ele foi publicado no século XVII e persiste
até o século XXI. Então, realmente é algo que vale a pena ser lido. E o outro livro, muito conhecido também, é A Peregrina. A Peregrina, Mirlis, mas é do John Bunyan mesmo? Com certeza, é do John Bunyan. E aqui ele vai contar sobre a história da cristiana, ou da cristã em outras versões, que é a esposa do cristão. Logo após o cristão sair, ela achava que o paraíso não existia, ela não cria muito nessa questão de Deus, da Bíblia. Mas após receber boas notícias de que cristão havia chegado até a cidade celestial, ela decide iniciar a sua peregrinação rumo à cidade. E aí ela vai com seus filhos. E ela passa exatamente pelas mesmas coisas que o cristão. E ela passa por tentações, provações, dificuldades. E o livro mostra exatamente a história da esposa do cristão. O outro livro que eu quero indicar para vocês, que ele é mais assim no sentido teológico, que é o Temor a Deus. Ele vai falar sobre a questão da ira de Deus, julgamento de Deus, mais uma vez o julgamento entrando nos livros de Bunyan. Ele vai falar sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, perdão, graça, regeneração. Ele é mais assim um livro teológico e não alegórico, certo? O outro livro que eu quero indicar para vocês é Oração, orando com o Espírito Santo e com entendimento. Esse livro aqui é bem interessante porque ele vai falar sobre batalhas espirituais. Ele vai falar que o cristão deve se debruçar na oração e não simplesmente usar a oração como um meio de conseguir as coisas, mas como um meio de ter a sua comunhão com Deus, de religar a sua vida com Deus e de viver para a glória de Deus. Ele é bem fininho, né? Tem cerca de 80 páginas e ele sempre fala, né, que nós temos que correr em direção ao alvo, correr em direção a Cristo e não simplesmente parar no meio da caminhada. Então vale a pena ser lido, ele é bem fininho, é bem legal de ler e vale a pena ser lido. O outro livro que eu tenho aqui do Bunyan é Guerra Santa, né? A Guerra Santa é também uma alegoria, se parece muito com o Peregrino, certo? Só que ela é mais pesada. Como assim, Miles? O Bunyan vai falar de uma cidade, também é uma alegoria, certo, pessoal? E ele vai falar de uma cidade que se chama a cidade de alma humana. E essa cidade tem 5 portões, 5 portões. Os olhos, né? Os ouvidos, o nariz, a boca e o tato. E nessa cidade há muitas virtudes e há muitas pessoas boas e virtuosas, né? Há pessoas que estão realmente ali para agradar o príncipe Emanuel. Mas, por causa de um príncipe usurpador chamado Diabolos, ele entra na cidade de alma humana e consegue romper os portões da cidade. E a partir dali, diversos demônios entram naquela cidade e começam a perverter aquilo que o príncipe Emanuel havia designado. Eles começam a destruir as leis e toda a moral que o príncipe daquela cidade havia instituído para os seus moradores. Mas, gente, quando eu li esse livro, foi assim como um raio, assim, um feixe de luz que me fez perceber, essa cidade somos nós. E os portões são os órgãos dos nossos sentidos. E o inimigo, ele procura destruir o homem por meio da visão, por meio do ouvido, por meio do toque, né, por meio da fala. E ele vai falando, o Bunyan vai falando que o cristão ele tem que se resguardar. E esse livro ele mostra várias batalhas espirituais. Ele é bem alegórico, mas ele é bem atual. E o que me chama a atenção também é que nesse livro também tem um tribunal do júri, né? O Bunyan sempre aí com a sua veia jurídica, a sua veia do direito. E aí ele vai dizer que os demônios se reuniram para tentar destruir aquela cidade. Mas Emanuel, com a sua força, com o seu poder, com seus corajosos guerreiros, conseguem expulsar aquele príncipe usurpador da cidade. E, gente, vale a pena ler. O Bunyan ele é conhecido como o sonhador imortal, como aquele que realmente escreveu muitos livros inspirados por Deus. E o que me chama a atenção na história do John Bunyan é que mesmo ele tendo uma origem simples, mesmo ele tendo uma profissão simples, mesmo ele não sendo um homem acadêmico, um homem da universidade,
ele é muito usado por Deus de uma forma muito particular. E o mais legal é que nos livros dele, principalmente quando você pega as alegorias dele, no caso o Peregrino, a Peregrina, a Guerra Santa, ele sempre começa os seus livros com poesias. E as poesias do Bunyan são poesias de defesa da fé e de defesa daquilo que Deus havia dado para ele, e que o que ele escrevia não era algo que vinha dele mesmo, mas que vinha do próprio Deus. Então super vale a pena ler esse escritor que resiste através dos séculos e que sempre fala da palavra. O Bunyan é conhecido como o homem biblino, né? O Charles Spurgeon vai dizer que se você tocar no Bunyan, você vê ali Bíblia jorrando, e é exatamente isso que você vê nos livros dele. E é isso, pessoal, muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!